Louvado seja Deus. Amém? Maravilhoso Deus. Aqui o texto aqui diz aqui assim: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Verso 1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assentar e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, louvado seja Deus. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela vem nos dizendo que mataria o pastor e as ovelhas se dispersariam. E nós vemos esse versículo se cumprindo na vida dos discípulos, porque ali mataram Jesus e as ovelhas tudo se dispersaram. E a palavra do Senhor aqui vem dizendo que Jesus, após ele ressuscitar, ele tinha se manifestado a alguns dos seus discípulos. A Bíblia diz que assim que Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, mas Maria Madalena também não reconheceu o Senhor. Logo mais, ele apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Também aqueles 2 discípulos não conheceram que era o Senhor quando falava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia aqui vem dizendo que Pedro, depois que Jesus foi crucificado e ali foi sepultado, cada um deles voltaram a fazer o que eles faziam antes de aceitarem a Cristo, que era pescar. A profissão de Pedro, do irmão dele, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E dos discípulos eram de quê? De pescar. Pedro, André, Tiago, João, eles eram os pescadores. E a Bíblia vem dizendo que quando Jesus foi crucificado e foi sepultado, eles voltaram à prática da pescaria. Eles andaram muito tempo com Jesus, mas eles ainda, louvado seja Deus, precisavam aprender mais com o Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ali com o discípulo, de repente Pedro falou assim: olha, vamos pescar. E eles saíram para pescar à noite. E eles ficaram durante toda a noite pescando e não achou nada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizendo que aqui no versículo 4, que já era manhã quando Jesus apareceu ali na beira da praia. E naquele momento Jesus falou para ele: olha, vocês têm alguma coisa de comer?
E eles falaram assim: olha, nós não temos nada, porque nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Irmão, a dura coisa do homem é ele fazer as coisas, louvado seja o nome do Senhor, com as suas próprias mãos. Principalmente quando o homem está na presença de Deus. Você quer fazer as coisas sem oração, as coisas não andam. Verdade, Deus. Você quer fazer as coisas sem pedir direção de Deus, as coisas não andam. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo nessa mensagem aqui, irmão, louvado seja Deus, Jesus ensinando mais uma vez para os seus discípulos. Porque quando Jesus falou assim, traz algum pão para comer, ele falou assim: olha, nós não temos pescado nada a noite toda. Eles ficaram toda a noite pescando, mas não pescaram nada. E eu falo para os irmãos, é muito frustrante você ir pescar e não pescar nada. Eu não sou experiente, eles são experientes, eles têm uma vantagem, porque eles eram experientes. Sim, Deus, aleluia. Uma vez eu saí da minha casa, 5 horas da manhã, para ir pescar ali no Taquaral, mas um amigo. Cheguei lá às 6 horas, paguei, acho que foi R$50 para me pescar. Fiquei até 6 horas da noite, não pesquei nada. Pesquei nada, irmãos. Saí dali, arrasado dali, não pesquei nada. E o rapaz do lado pescando, puxando, pescando. Aí outra vez fui de novo. Fui pescar de novo, saí 6 horas da manhã. Quando chegou 5 horas da tarde, eu já estava, meu irmão, nunca mais eu venho pescar, nunca mais. Da outra vez não pesquei nada, dessa vez já é 5 horas da tarde, não pesquei nada. Falei: Senhor Jesus, me ajuda aí. Irmão do céu, foi só fechar a boca, a vara começou a beliscar, e pesquei ainda 8 peixes. Em 1 hora de serviço, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu pesquei mais ou menos 3 pacuias e 5 tilápia. Até tem por irmão ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que é frustrante. Louvado seja Deus. Você trabalhar, ainda mais quando você é experiente, você tem experiência no trabalho, mas não aparece nada. Você é pedreiro, não aparece uma parede para você rebocar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que os discípulos, quando Jesus morreu, todos se dispersaram. Aqui a Bíblia vem falando de 7 discípulos nesse texto. Cadê os outros 3? Porque os outros 4? Porque, Judas já tinha morrido. Os outros estavam dispersos. E eu vejo ali os discípulos assim, totalmente, desacreditado. Porque Jesus é quem guiava eles. Jesus é quem conduzia eles. Jesus falou assim: olha, vamos para tal lugar, vamos atravessar o mar, vamos lá em Gadara, vamos lá pregar, porque o rapaz lá que eu preciso pegar a palavra para ele. E eles obedeciam e iam, mas só que eles não tinham mais quem direcionava a vida deles. E Jesus morreu e de repente estava ali à toa. Falou assim: olha, o clima aqui não está bom, Jesus morreu, está todo mundo triste, agora nós estamos sendo perseguidos agora, porque mataram o pastor e agora vão querer pegar nós. E estavam ali tudo dispersos. Falou assim: olha, vamos pescar para distrair um pouco, porque disse que pescar calma, quem é nervoso vai pescar, ele se acalma. E de repente eles estavam ali, eles foram pescar. E passaram a noite inteira jogando a rede de um lado, jogando a rede do outro, e não pescaram nada. Mas de repente amanheceu o dia, apareceu um homem na beira da água, falou assim: olha, me traz um pão para mim, olha, um peixe. Ele falou: não pescamos nada. Aí aquele homem falou assim: olha, lança para a banda da direita. E uma coisa que eu achei interessante ali, é que Pedro mais uma vez obedeceu a voz do Senhor. Irmão, coisa boa é quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos a voz do Senhor. Não tem coisa melhor quando nós ouvimos a voz do Senhor e vamos na direção daquela palavra que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E eles obedeceram e lançaram. Então ele falou assim: olha, vamos só lançar para ver se esse cara para de falar, porque a noite inteira, aqui não tem peixe, aqui na beirada da água não vai ter peixe. E eles lançaram e já não podia nem puxar a rede, porque tinha muito peixe naquela rede. E eu vejo lá atrás Jesus falando para o discípulo: olha, pega o barco, atravessa o mar e me espera lá do outro lado.
E ali no meio daquele mar veio a tempestade, e os discípulos estavam ali, tentando salvar a sua vida, jogando, aliviando o peso do barco, esquecendo que Jesus tinha falado para ele: olha, atravesse o mar. Quando Jesus foi de encontro Pedro lá naquela água ali, do lado do barco, Jesus falou assim: olha, homem de pouca fé. Por quê? Porque a palavra Jesus já tinha dado: atravesse o mar e me espera do outro lado de lá. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vida, a sua vida só vai dar certo quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Mesmo quando nós não estamos vendo nada, mesmo quando eu e você ora, jejum e não vê nada, mas se nós obedecer a palavra do Senhor, Deus ele vai se mover com nossas vidas, irmãos. Louvado seja Deus. Eu falo isso de mim mesmo, pela experiência minha mesmo. Louvado seja Deus. Porque eu passei por um momento assim, fazendo a obra de Deus, e muitas vezes, quando acontecendo, eu não tinha direção de Deus, eu não ouvia a voz do Senhor, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu permanecia ali. Louvado seja Deus. Porque uma hora o Senhor ele vai mandar, o Senhor ele vai se manifestar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus falou aquilo, que eles lançaram a rede, que eles não podiam mais nem puxar aquela rede, João, o apóstolo João, reconheceu que era Jesus. Ele falou: Pedro, peraí, ele é o Senhor. Na hora que ele falou isso, Pedro pulou dentro da água, porque ele estava com as vestes ali, mas é como se ele estivesse nu. E ele pulou dentro da água. Louvado seja Deus. E ali eles foram de encontro a Jesus lá na beirada da água. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que quando Jesus apareceu para Maria Madalena, os discípulos também, ali no caminho de Emaús, Jesus conversando com ele, eles não entenderam que era Jesus falando com ele. Irmão, no nosso caminho, na presença de Deus, vai chegar um momento que nós não vamos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai ter a palavra para nós, aleluia, ser direcionado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no período dos 400 anos, ali de Malaquias até Mateus, a voz profética tinha cessado. Mas se a palavra tinha palavra, os profetas tinham se calado, mas a palavra de Deus tinha a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem um pastor, mas tem a palavra de Deus. Aí eu fui viajar numa cidade, não tem igreja, mas eu tenho a palavra de Deus. Aleluia. No ano de 94, eu estava passando uma situação lá meio difícil, com um cunhado meu que estava morando na minha casa. O cara morou na minha casa, não pagou nada, ele queria me bater ainda. E naquele momento eu tirei uma palavra, porque eu não sabia o que fazer mais. Porque brigar, matar, ou fazer coisa assim não é o caminho certo. E naquele momento eu tirei uma palavra e Deus falou comigo, Isaías 41, versículo 10. Isso foi no ano de 94, 10 anos depois, quando eu aceitei a Cristo, Jesus me fez lembrar essa palavra. E toda vez que eu ouço essa palavra, o Senhor fala comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele era viva. Maravilhoso. E se Deus fala com o ímpio, que não serve a ele, quanto mais aquele que busca a sua presença, quanto mais aquele que tem servido ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós muitas vezes agimos que nem Pedro. Vem os problemas e nós começamos a procurar, aleluia, recursos, né? Com o nosso conhecimento, com nossa habilidade, com nossas forças, e deixamos de ouvir e obedecer e praticar a palavra de Deus. Quando Jesus falou assim: ó, lança a rede, ele lançou sem duvidar e sem questionar. E ali eles voltaram com as suas redes cheias de peixe, para a glória de Deus. E naquele momento eles tiveram entendimento. João teve entendimento que era Jesus que estava ali, porque aquilo já tinha acontecido. Louvado seja Deus. Quando Jesus encontrou ali, foi chamar o discípulo, Jesus ele fez
isso. Então eles entenderam que era o Senhor. Nesta noite o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite, Louvado irmãos. seja Deus, aleluia, eu creio. Lançar a rede. O Senhor não vem simplesmente falando somente de confiança na palavra dele, não. Ele vem falar para nós, lança a rede. Aleluia, Nós Deus. aprendemos do Senhor. Como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 5. Pelo nosso tempo de crente, já é para nós ser mestres. Já é para nós ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que nesses últimos dias nós venhamos trabalhar para o Senhor. Os discípulos, quando Jesus foi crucificado e morreu, eles sabiam qual que era. Louvado seja Deus, a missão deles. Jesus já tinha ensinado a eles, já tinha ensinado os 70, já tinha ensinado os 12, qual era, aleluia, a missão deles. Mas mais uma vez Jesus veio confirmar o ânimo dos discípulos, aparecendo para eles. Quando Jesus, antes de Jesus morrer e se entregar no Calvário, Jesus falou assim: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Mas eles esqueceram aquilo ali. Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, Jesus foi colocado no sepulcro, e eles acharam, para eles acharam que tinha acabado. Mas não havia acabado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas tinha começado, aleluia, a obra na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, o chamado deles foi, louvado seja Deus, testificado pelo Senhor, foi confirmado pelo Senhor. E eu vejo os discípulos saindo de lá, todos para se encontrar com o Senhor, porque Maria Madalena tinha falado assim: olha, fala para os discípulos, fala para os meus irmãos, para me encontrar. Louvado seja Deus. E de repente os discípulos estão ali, e Jesus aparece. Os discípulos estão ali dentro de um cômodo, e de repente Jesus aparece pela parede e foi confirmar a fé deles. Você olha, mais uma vez eu estou aparecendo para vocês, ó, ide pregai o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ide, aleluia, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então nesta noite o Senhor, Ele falava aqui no meu coração, quando eu fui orar, o Senhor me falava sobre esta mensagem aqui. E esta mensagem que nós vamos ler, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ela vai falar conosco de diversas maneiras. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem nos chamado. Mas não é uma situação da vida que vai querendo desanimar, nós temos que continuar. Louvado seja Deus, não podemos desanimar, louvado seja Deus, no caminhar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas tem momentos que nesse momento que aconteceu na vida deles, Jesus morreu, todos eles se desanimaram, todos eles voltaram para trás. Eles desanimaram, mataram o nosso pastor, mataram o Senhor. E agora o que vai ser de nós? Eles desanimaram, voltaram para trás. Mas de repente Jesus aparece: olha, eu ressuscitei como eu havia visto. Lembra que eu falei para você, ó, que eu ia morrer, mas no terceiro dia eu ia ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós agimos, aleluia, como se nós não crêssemos no Senhor. Louvado seja Deus. Mas nesta noite o Senhor, louvado seja Deus, Ele traz essa palavra para o nosso coração. Não desanimais. Louvado seja Deus. Confia na minha palavra. Louvado seja Deus. Lança a rede. Nós vimos que quando ali Neemias, ele foi reconstruir ali os muros, com a ferramenta na mão e a espada na outra. Aleluia, trabalhando, mas sem distrair, fazendo a obra de Deus, sem se distrair. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos voltaram quando viram Jesus, que era o Senhor. Pedro se lançou na água, Pedro
foi de encontro para o Senhor. Maravilhoso, Deus, maravilhoso, Deus. Eles entenderam, naquele momento eles entenderam que verdadeiramente o Senhor, aleluia, tudo que o Senhor havia falado, aleluia, aconteceu. Glória a Deus. Os discípulos voltaram animados. Quando aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, Jesus falando com ele, por que vocês estão conversando aí? Nós estamos conversando aqui sobre um varão que, Aleluia. poderoso na palavra, mas que foi crucificado, e hoje já é o terceiro dia, e nós estamos indo encontrar os discípulos. Você não quer ir conosco? E era Jesus que estava falando com ele, só que eles não reconheceram a voz do Senhor. Eles não entenderam que era o Senhor que estava ali conversando com eles. Glórias. E quando ali Jesus saiu um pouco, de repente eles se encontraram lá com os outros discípulos. De repente Jesus apareceu, que eles viram que era o Senhor. Falou assim: olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Deus, amado Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, ele vai atrás dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não abandona aquele que é seu. As ovelhas foram dispersadas, mas o pastor foi atrás de cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Elas foram dispersadas, mas o pastor foi atrás de cada uma delas, foi reunindo. Olha, se reúne lá na igreja, e daqui a pouco eu estou lá. Eu tenho uma mensagem para vocês. Aleluia. Vocês vão se animar, vocês vão continuar de pé, vocês vão fazer a minha vontade, e eu vou abençoar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, A Deus. melhor coisa, irmão, aleluia, para a nossa vida é confiar na palavra do Senhor. Aleluia, É confiar no Senhor, que Ele vai trabalhar na nossa vida. Aleluia. Confiar que é o Senhor que vai trabalhar na vida da nossa família. Oh, glória a Deus. Eu tenho um filho. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que já vai fazer 31 anos agora. E já faz quase 3 anos que eu não vejo ele. Aleluia, mas eu creio que o Senhor vai trazer ele convertido ao Senhor. Aleluia, e dessa vez que ele voltar, ele nunca mais vai voltar para o mundo. Eu creio no Senhor. O Senhor ele vai, aleluia, completar a obra que ele começou na vida do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel. Aleluias. O Senhor, ele nunca esquece de nós, irmãos. Por mais que muitas vezes, aleluia, desanimado que nós estejamos, mas o Senhor não se esquece de nós. Ele está esperando lá você lançar rede lá. Ele está esperando você lançar rede lá, ó, aleluia, orando. Senhor, aleluia, a minha força está pouca, mas eu estou aqui lançando a minha rede, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, aleluia, orando, Senhor. É pouquinho, mas eu estou lançando a minha rede, Senhor. Senhor, aleluia, eu estou um pouco desanimado, não estou na igreja, mas eu estou conseguindo ler a palavra do Senhor. Uma hora o Senhor vai vir e vai dar ânimo, o Senhor vai revestir a sua vida, vai revestir a vida dele, a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso porque muitas vezes eu estava desanimado, não conseguia orar, fazia todos os planos. Hoje eu vou acordar de madrugada, eu vou orar. Fazia os planos de ler a Bíblia, mas não conseguia ler. Fazia os planos de jejuar, não conseguia jejuar. E de repente o Senhor vem e começa a dar ânimo para orar, para jejuar. Porque o crente sem oração, aleluia, ele é como um balde vazio, só tem barulho. Louvado seja Deus. O crente sem orar, aleluia, ele não tem vida, irmãos. Louvado seja Deus. Mas quando a gente começa a orar, a gente começa a animar. Louvado seja Deus. A gente vai para o culto, é outra coisa. Aleluia. O louvor que sai é outra coisa. Aleluia. E isso é o Senhor. Minha irmã veio esses dias aqui. Ela, meus dois sobrinhos. Ela falou assim: eu vou. Isso foi o que? Na quinta-feira que eu vim aqui, que eu deixei a Sandra e fui lá. A chuva me pegou no caminho e falou assim: eu vou voltar porque começou a chover. Parei numa árvore lá em cima. A chuva passou e eu continuei o caminho, fui lá, fiz o convite para ela, falei: eu vou. E quando chegou no dia, ela falou assim: hoje você vai me buscar, né? Eu falei: vou. Aleluia. Talvez a pessoa assim: eu falei para ele que eu vou. Mas é o Senhor, irmãos. É o Senhor atraindo nós. É o Senhor falando assim: olha, você vai. Domingo você vai, eu vou abrir o caminho para você ouvir a minha palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Ela não se colocou de joelho aqui, não aceitando o Senhor, não. Mas a palavra foi pregada. Aleluia, Jesus. Né? Ela, se você falar para ela que ela está desviada, ela vai falar que não. Não, eu faço minha oração, eu ouço ali o meu hino, eu tenho a minha fé no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é o Senhor que atrai, é o Senhor que traz nós para a presença dEle. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que o Senhor é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. É o Senhor que atrai nós para a presença dEle. E Ele fala: filho, lança a rede que eu vou te abençoar. Senhor, mas eu já fiz tantas vezes isso. Não, vai lá mais uma vez, vai, lança a rede. Olha, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. Nosso Deus, aleluia, Jesus. Ai de nós se tivéssemos a fé daquele centurião que falou assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa, mas fale somente uma palavra e meu servo será curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor se tivesse uma fé daquela. Louvado seja Deus. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu estou cansado. Né? Não dá para mim hoje, mas eu vou ler a Bíblia. Mas eu vou aqui orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes não fazemos nada disso, não vamos na igreja, não oramos e nem lemos a palavra do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Guarda essa palavra no teu coração, aleluia. Lança a rede segundo, aleluia, a voz do Senhor. Se o Senhor te mandar lançar a rede, lança a rede. Senhor, mas aqui está aquele Nínive, aqui só tem ímpio, mas lança a rede. Jonas olhou para mim e disse: Senhor, você vai salvar esse povo é mau, é ruim, e tentou fugir. Mas Jesus foi lá, contornou ele, e ele foi lá, e a cidade inteira foi convertida ao Senhor. Lança a rede, que quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu creio em Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? O que nós temos que fazer é simplesmente o quê? É lançar a rede, é fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Quem vai fazer a obra é Ele. Creio sim. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor continue falando ao coração dos irmãos. Louvado seja Deus, porque a palavra dele é fiel. Eu creio Amém? em Deus. E eu volto aqui para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa oportunidade, as palmas ao Senhor Jesus.